Meu nome é Flávio Cordeiro, hoje eu vou mostrar para você como eu refiz essa nova interação de curtir que o Instagram implementou. Vamos lá ver como é que eu faço? O assunto desse vídeo é um pouco mais avançado, então se você não mexeu ainda com interações, com protótipo, componentes, eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que vão te ajudar a entender melhor sobre isso, mas se você é avançado, esse vídeo vai te ajudar. É mais para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Vai ser um tutorial, mas não vai ser tão passo a passo, eu vou ir direto ao ponto, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então vamos pro vídeo. Primeira coisa para resolver é o nosso botão, que é o botão do coração aqui. Eu criei os dois componentes, né? Ele nessa propriedade falsa e nessa propriedade verdadeira. Né? Opa, cliquei em um a mais aqui. Esses dois eu criei e já... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na propriedade já deixei o true e false. Aí eu peguei esse hard aqui, eu até vou mostrar para vocês aqui, vim aqui, ó, ele já tá aqui, que é aquele ali que eu criei, e eu tenho esse botão, que é o mesmo que tá aqui. E para ver se ele tá certo ali, ó, você vê que no Property eu já tenho o botão que ativa e desativa ele. Foi a primeira coisa que eu fiz. Beleza. Agora, a gente tem que se concentrar na interação em si. O que eu pensei? Qual que foi meu raciocínio? Qual que é a interaçãozinha? Eu ia colocar o vídeo aqui, mas vê no seu Instagram ali, fica aqui clicando em curtir e descurtir, você vê que tem uma nova atualização, que é um coração, ele aparece no meio da foto e depois ele sobe. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso e meu raciocínio for? Ele é um banner, como a gente fez no vídeo de interação de variables. Inclusive, eu vou deixar aqui, provavelmente se você não mexeu em variables, esse vídeo vai te ajudar bastante. São uma série de 3 vídeos, nele eu falo sobre conditional, sobre variables, e é um pouco sobre o que a gente vai falar aqui também. Então se aqui não ficar muito claro, lá tá bem explicado. Coraçãozinho subiu. Aí eu pensei, é um banner que fica em cima, só que ele é um banner animado. Daí eu pensei, como é que eu vou fazer um banner animado? A gente podia fazer, né, o overlay, aí eu precisava fazer animado. Então eu fui fazendo essa engenharia reversa. Primeiro a gente vai fazer esse banner. O que eu peguei? Um retângulo. Esse retângulo aqui é um retângulo normal, só peguei um retângulo aqui e eu precisava dessa medida aqui, de baixo até em cima. Trago para cá, para fora, porque eu vou precisar dessa referência de medida. E esse coração, eu só joguei um coração aqui, esse não é o mesmo coração que tá ali, é um coração, um shape de um coração. E eu vou jogar ele no centro aqui, do nosso banner. E mais ou menos no centro da foto aqui, que eu preciso dessa área toda para animar. Na verdade, da largura eu nem precisaria, né? Eu só poderia até reduzir aqui. Mas para não deixar isso aqui mais complexo, vou deixar assim. Beleza? Isso aqui vai virar um frame. Agora eu pego esse frame e arrasto para cá. Nós temos o frame aqui, ó, ele está escrito aqui. Eu estou em cima da imagem, mas é isso aqui. O frame está aqui, faço uma cópia dele e agora eu vou fazendo as interações aos poucos. O primeiro ele começa rotacionado para cá. Eu tenho minha cola aqui, tá? Então eu sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu assisti o vídeo antes e vi como é que era a interação. Sim, câmera lenta, isso é legal, eu só gravei o vídeo, né? E fazendo essa interação e desvendei como é que ele fez. Engenharia reversa de novo. Aí ele some, ele vem de lado e depois ele vira pro outro lado e cresce. Então eu vou fazer isso aqui. Um zoom, ele vira mais ou menos pra cá e cresce. Não, na verdade eu vou apertar o K. K. Tamanho mais ou menos, eu também não lembro o tamanho. Isso a gente pode ajustar também depois. Aumentar um pouquinho mais para ficar mais legal. Talvez não fique tão igual do Instagram, mas a lógica é a mesma. A gente copia isso aqui, joga para cá. E agora ele volta para a posição dele e reduz um pouco. Então eu já vou fazer essa redução aqui. Um pouquinho só. Aí. E a última interação, a gente puxa isso aqui, arrasta para cá que ele sai do elemento. Como isso aqui é um frame, ó, se eu arrastar isso aqui, eu vou segurar com espaço para ele não sair do frame. Ele vai sair, só que eu já vou ajustar isso. Ele funciona igual ao frame, tá vendo aqui o clip content? Se eu clicar nele, olha, ele cortou o que tá aqui dentro. Viu? Dica legal? Como ele é um frame, ele faz isso igual quando a gente faz um frame de celular. Temos todas as interações aqui. Se quiser organizar um pouco isso aqui, mas não vou organizar tanto para não perder muito tempo. Tá, apareceu, rotacionou, pegou, subiu. Agora a gente vai fazer as interações. Primeiro a gente tem que transformar em componente. Seleciono todos, clico aqui. Create Component Set, temos os componentes set, vou em Properties e vamos lá. Como eu disse, como eu já fiz isso, eu já sei que eu preciso fazer. Talvez eu erre alguma coisa aqui. After Delay eu vou deixar em 50 porque eu vi que eu preciso de um tempinho ali para ficar legal. Change to, vai ser Smart Animate, senão ele não faz interação. E aqui quanto que eu coloquei? 800. De novo, eu estou fazendo isso porque eu já fiz. Vou colocar o
Squeak, Gentle, Bounce. A Bounce acho que vai ficar legal. Dá essa interaçãozinha ali. Puxou. Ficou nesse, puxou pra cá. Aqui ele vai ser mais rápido. Como ele só vai vir... Ele tá desse lado, ele só vai se ajustar. Ele é uma passagem bem curta, então precisa ser um pouquinho mais rápido, senão ele vai ficar longo. 150 eu coloquei. 50, show. E o último que ele vai subir, daqui ele sobe. Coloquei 1000. Bounce. Não sei se coloca um bounce agora. Vou colocar easy out aqui. E é isso aí. A gente precisa só dessa interação. Ela ativa pelo After Delay, ou seja, sem nenhum clique, ela funciona sozinha. Eu vou fazer um teste para ver se ela funciona. Mas tem mais uma coisa que eu preciso fazer aqui. Tá vendo que o fundo aqui tá cinza? A gente precisa deixar isso aqui transparente, certo? Eu vou vir aqui. Vou ver aqui se vai funcionar legal aqui. Não, tem que ser no fio mesmo. Clicou 2 vezes. Aqui, sumir. Tô segurando Ctrl, tá? Aí ele vai direto pro retângulo. Sumir. Ó, os frames estão todos ali, só não dá pra ver porque a gente precisa que seja dessa forma. Renomear Art Interaction. Beleza. Vamos para o nosso frame. Tô aqui. Ó, temos nossa interação aqui. Eu vou jogar aqui pra cima só pra gente ver se funcionou. Meio deslocado aqui. Mas também é só pra eu ver se vai rolar. Prototype. Shift espaço. Ó, já tá rolando e alguma coisa deu errado. Já sei que deu errado. Ó, mas eu sei que funcionou. Eu esqueci de colocar, eu sempre esqueço, o After Delay ele não vai automático, eu achei que ele ia que nem os outros, mas não vai. Essa parte chatinha. Prototype, After Delay, aí, só isso, deixa sem nada aqui. Eu clico em 0, mas ele deixa só 1 microsegundo, e aqui também, tem que corrigir isso aqui também. After Delay, 0, o resto fica assim. Clico no espaço. Olha que legal, perfeito nossa interação. Agora a gente precisa fazer as coisas se relacionarem. Por enquanto ele está funcionando sozinho, né? Eu preciso que quando clique aqui, essa interação aconteça. E para isso a gente vai precisar do variable. Mas primeiro eu preciso organizar mais uma coisa. Isso aqui eu vou puxar para cá. E lembra que eu falei que ele era um banner animado? Então, isso aqui a gente vai transformar num banner. Deixo isso aqui fora mesmo, pode ser. E vou clicar com direito e vou Frame Selection. Lembra que eu falei que um banner ele precisa... um frame, ó, ele é um frame agora, ele tá aqui, ó, frame, e aqui tá a nossa interação, mas ele é um frame. Eu vou colocar aqui como banner pra gente entender o que eu tô falando. Apesar de você não tá vendo, ele tá aqui e é aquela interação que é um banner. Aguenta aí que vai dar tudo certo. Agora a gente vai fazer o nosso variable. Caso você não manje nada de variable, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho uma série com 3 partes, tá bem explicadinho, é muita coisa que a gente vai usar aqui. Vai lá que você vai entender bem melhor. Vamos lá. Primeiro eu preciso colocar essa informação aqui nesse coração. Que agora tá aqui, né? Property ligado e desligado. Mas eu preciso colocar essa informação ali para depois o nosso botão interagir. Como que eu vou fazer isso? Vou aqui, nosso local variable. Eu já tinha feito um aqui. Vou deletar isso aqui. Não preciso mais dele. Delete variable. Vou criar outro. Ó. Create variable, boolean. E vou colocar art. Então, vou deixar false, que eu quero que ele fique desligado. E é isso aqui. Só isso que você precisa. Agora a gente precisa linkar ele aqui. Como que a gente faz isso? Clicou aqui. Tá vendo que aqui aparece um símbolozinho que é da Assign Variable? É isso que a gente vai fazer. Vai assinar a variable. Vou ali no meu botão Hard e clico aqui. Pronto, agora ele tá linkado com isso aqui. Ou seja, se eu trocar aqui, ó, eu sei que tá certo porque ó, ele tá linkado ali, ó, True, False. Fechou. Essa parte a gente já tem. E agora a gente vai fazer a interação no botão. Vou dar um zoom aqui, vou fechar esse aqui, não preciso mais. Com o nosso prototype, criar uma interação e vai ser set variable. Set variable, eu vou fazer o que primeiro? Art button, vou colocar true. Pronto. Só isso aqui. O que eu estou dizendo? Quando eu clicar, ele vai ficar ligado. Vamos ver se deu certo? Fechou. É isso que eu queria. Simples assim. Agora eu preciso só colocar mais uma variável que na verdade vai ser Open Overlay. Eu estou dizendo para ele que quando ele clicar ele vai fazer aquilo ali e vai abrir uma overlay. Open Overlay. Eu vou dizer qual que é o banner. Ó, ele já me diz aqui.
banner. Posso colocar instant. É instant que a gente vai fazer, porque eu só quero que ele apareça na hora. Não vai ser centro, eu quero que ele seja manual, que eu vou colocar manualmente ele aqui. Olha, ele já me mostra ali onde que eu quero posicionar. E eu vou posicionar lá pra cima. Isso aí. E agora, rufem os tambores. Vamos ver se eu não fiz nada errado. Tadã! Olha que coisa linda. Que maravilha que ficou. Você entende que ele tem uma certa complexidade, mas quando começa a juntar as peças, você consegue atingir uns resultados muito interessantes com ele. Olha só o que a gente fez. Ele juntou componentes, variables, a gente fez a interação, criou o overlay do banner e juntou tudo isso para fazer essa interação bem legal aqui. Espero que você já tenha curtido o vídeo, porque deu um trabalho fazer isso aqui e trazer isso resumido para você. E espero que tenha gostado do tutorial. Nos vemos na próxima e valeu!